Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de redação? Vamos lá. Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa aula de redação. Bem, a gente está conversando, na verdade, sobre a relação que existe entre o racismo, a desigualdade social e a violência, tá bom? Eu queria começar a nossa aula de hoje citando uma frase de Marielle, né, uma vereadora do Rio de Janeiro, que lutava, né, pelas causas das pessoas que moravam nas comunidades mais pobres, especificamente a comunidade da Maré, e ela foi assassinada, inclusive porque o fato dela defender essas pessoas estava incomodando muita gente, né? E a prova de que até hoje é um crime que está impune, como tantos outros crimes, né, de violência contra pessoas negras. Então, eu queria começar nossa aula lendo uma frase dela. O corpo negro é elemento fundamental e central na reprodução de desigualdades. Está nos cárceres repletos, nas favelas e nas periferias designadas como moradias. Então, gente, como a gente não está trabalhando com achismo, a gente está falando de fatos, de dados, né? Eu trouxe aqui alguns dados para a gente discutir a relação entre o racismo e a violência. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 são negras. Isso quer dizer, gente, que 75% das pessoas assassinadas no Brasil são de pessoas negras, tá? Entre 2007 e 2017, o homicídio de negros cresceu. Olha só, 33,1%. Outro dado importante também, eu já até trouxe esse dado para nossa aula de redação, que entre a morte de policiais no Brasil, né, 51% dos policiais assassinados são de policiais negros, né? Outro dado também que a gente tem aqui sobre a violência, 66% das mulheres vítimas de homicídio eram negras. Então, vocês percebem que esses dados mostram que sempre é muito mais do que a metade, né, dos índices de violência. Outro dado que a gente tem aqui, ó, é sobre a suscetibilidade, né? Jovens negros estão mais suscetíveis à violência letal, né? Que é a violência que a gente fala com morte, do que jovens brancos. A chance de um homem negro, né, jovem, ser assassinado é quase que 3 vezes maior que a de um homem branco. Outro dado que a gente tem aqui, né, sobre a violência de gênero é que muito mais da metade, né, das mulheres assassinadas no Brasil, vítimas de feminicídio, eram mulheres negras. Então, gente, a gente já viu alguns dados, né, sobre a violência e a gente percebe que os números, eles são muito altos. E os números, gente, eles dizem muito, né, sobre essa questão do racismo no Brasil. Eu tenho aqui uma charge, né, que é a Agatha recebendo o João Pedro, né, 2 crianças que foram vítimas, né, da violência policial no Rio de Janeiro. A gente tem inúmeros casos. Inclusive, o caso de George Floyd nos Estados Unidos, né, mobilizou várias manifestações ao redor do mundo inteiro. Afinal de contas, aquele vídeo, né, que foi gravado do policial sufocando um homem negro por um crime que sequer era um crime que ameaçasse a vida de ninguém. E se era crime, né, gente? Porque a gente sabe que muitas vezes essa violência ela vem de forma que está totalmente fora da lei, né? Às vezes é uma violência pela violência. E aqui no Brasil, apesar, né, da gente também ter vivido as manifestações, as discussões, os debates, a gente sabe que é muito mais naturalizada essa violência, que a gente acha comum e normal. Por quê? Porque a gente tem essa violência de forma tão frequente, tão diária, que a gente já começa a naturalizar, achar que é normal, quando não é. Bem, os dados que eu mostrei para vocês mostram, né, que o racismo está sim relacionado com a violência, porque o racismo é aquela ideia de que existem raças diferentes e assim
as pessoas negras são tratadas no Brasil, como se fossem diferentes das outras pessoas, né? E isso, gente, é muito óbvio. E uma prova de que isso não tem a ver com a questão do dinheiro é que atores negros, jornalistas, pessoas bem-sucedidas, né? Também relatam, né, que viveram ou vivem situações onde as pessoas praticam racismo. Então, é preciso que a gente entenda, né, que está totalmente ligado à má distribuição de renda, à desigualdade social, e que essa má distribuição de renda, a falta de oportunidade, né, vai sim terminar por criar ali ambientes de violência. Então, por exemplo, vocês podem me dizer, professora, mas os presídios estão lotados de pessoas negras. Sim, vocês podem me dizer isso, porque isso é um dado, gente. Mais de 80% da população carcerária no Brasil é de pessoas pardas e negras. Gente, é mais de 80%. Isso nos diz algo. Nos diz que essas pessoas que foram expostas à violência são pessoas que tiveram menos oportunidades. Concordam comigo? Ou vocês acham que essas pessoas quiseram estar lá? Não, gente, na verdade é que ninguém quer, né? A verdade é que a violência é fruto da falta de oportunidade, né? Então, nós temos aí mais um dado, né, que pode construir essa dissertação que vocês vão montar no simulado. Eu tenho mais uma charge aqui, né, desse personagem que eu particularmente amo, que é o Armandinho, onde a amiga dele fala que ela não pode correr. E pode parecer algo meio assustador de se pensar que num país onde mais da metade das pessoas, né, são negras, a gente trate as pessoas com tamanha desigualdade, né? A gente trate as crianças, né, gente, com tamanha desigualdade. Então, gente, eu tenho aí muitos dados para vocês. Eu dei uma pesquisada na internet antes de fazer essa aula. Eu achei muitas entrevistas ótimas, né, falando sobre a relação entre o racismo e a violência. E eu vou chutar a bola para vocês. Eu queria que vocês fossem na internet e dessem uma pesquisada nessas entrevistas, né? Tem advogados falando, tem um jornalista, né? Eu vou me perder aqui no nome dele, mas tem muita coisa boa na internet que vocês podem usar, né, como embasamento para construírem a opinião de vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido clara para vocês. Eu deixo um grande abraço e bom estudo.